3, 2, 1, 0. All engine running. Alô, 1, 2, 3, cá está tudo bem. Eu agora tenho que começar sempre com o microfone desta maneira assim. Não com os nossos clássicos estaletos ou palmas. Tenho que comprar um novo. Enfim, talvez este mês de Natal seja a melhor oportunidade para investir no novo microfone. Como é que vocês estão? Estão fixe? Eu estou certamente porreiro. Hoje é sábado, após uma semana de boas notícias, semana de novas conquistas, de semana de que só contribuiu para a minha expectativa de 2021. Acho que 2021 vai ser brutal e espero que 2021 seja brutal para todos vocês também. Mas pronto, vamos agora sim começar o nosso Skill of Space. Isto é a terceira vez que estou a tentar gravar este vídeo, só para que saibam. 10 minutos. Não estava a conseguir encontrar tipo um bom flow de conversa, vá. Não sei como é que se diz isso em português. Isso é uma coisa que também tem um grave problema, que é, eu gosto muito de falar inglês e eu gosto de usar muito algumas palavras em inglês. E eu sei que isso é quase um clichê da nova geração de agora, que é a geração X. Não, a geração Y. A geração Y. Minha geração é os Millennials e seguinte à minha geração é a geração Y, que nasceu durante as redes sociais. A geração Y está sempre a usar palavras em inglês. Eu sou um bocado assim, mas também não quero cair no estereótipo de adolescente da treta. Mas eu acho que até posso já vir a ter essa reputação. Não sei mesmo. Portanto, uma coisa que eu estive a pensar nos últimos dias é que eu devia de ter aulas ou devia de estudar melhor a minha dicção. Não que eu não acho que a minha dicção seja muito má, mas eu acho que é sempre bom evoluirmos e aprendermos sempre algo de novo. E uma das coisas que também ando fascinado, porque também quero fazer neste canal do Skillo a segunda parte dos sotaques portugueses, porque para quem viu a primeira parte desse vídeo não é nada boa, falhei redondamente em todos. Quando me forcei a fazer o sotaque madeirense, parecia que já não era madeirense de repente, mas enfim. Adiante, eu falando, já que estamos a falar aqui de evolução e de aprender novas coisas, no meu caso da dicção, que quero ter uma melhor dicção da minha voz, para poder comunicar ainda melhor. Isso é uma coisa que penso que falta a muita gente. Aliás, eu acho que toda a gente que é apaixonada, seja por que área for, procura sempre em evoluir e em encontrar, aprender mais nas diversas plataformas que aí existem. Seja entrar num curso universitário, seja ver uma masterclass online, ou seja, mesmo consumir vídeos do YouTube, ou até mesmo falar com pessoas da área e que têm muito mais experiência nesse aspecto. Mas há uma outra maneira, principalmente para criativos, que é consumir a arte feita nessa área de interesse. E eu posso falar um pouco da área que eu quero seguir, daqui para a frente, que é o vídeo e a produção de vídeo e o cinema em específico. Eu acho que nós só evoluímos. Claro que temos que ter uma base de teoria, não é? Que é sempre importante. Temos que ter uma base histórica. Temos que aprender o que já foi feito para fazermos melhor no futuro, não é? Mas também temos que ter uma base de consumo. E quando eu digo uma base de consumo é, no meu caso, no cinema, é ver filmes. É ver séries. Se eu quero ser fotógrafo ou cinematógrafo no futuro, tenho que consumir. Tenho que consumir filmes, tenho que consumir séries. E faz-me alguma confusão quem não o faz e quem quer seguir esta área, a área da produção de vídeo, e não consome aquilo que é feito na área, não é? E a mesma coisa se diz para um escritor, não é? Um escritor seja para guião, de cinema, ou até mesmo um romancista, ou até mesmo um jornalista. Um jornalista tem que ler notícias de outros, tem que ler artigos de outras pessoas para se inspirar, para aprender novas técnicas de leitura e etc. Portanto, eu acredito que também é importante para um youtuber que está nesta área de tentar ensinar aos outros técnicas de como gravar melhor as coisas e técnicas de fazer um bom vídeo, um vídeo cinematic,
que é uma coisa que está muito na moda agora, chamar as coisas de cinematic, mas depois essa pessoa não vê nada de cinema. Então como é que está à espera de fazer uma coisa cinematic se não consome o que é, digamos, o exemplo mais completo da arte da produção de vídeo ou da produção cinematográfica, que é o filme, que é a série, não é? É quase como se quiseres ser jornalista, provavelmente tens que ler muitos livros, ou ler os livros certos, mas tens que ler para saber escrever. Tens que ter um exemplo físico à tua frente, um bom exemplo, que é, pode ser um exemplo que em conjunto da sociedade à volta dessa área julga ser um bom exemplo. E tu tens que consumir aquilo para saberes o que é escrever um bom livro, ou escrever um bom artigo, ou escrever uma boa frase, ou escrever um bom texto. Portanto, o consumo é sempre bom. Para seres um artista, não tens que propriamente consumir outra arte, mas é sempre bom inspirar-te em outros trabalhos, não é? Porque a arte não é só apenas exclusivamente a técnica, também é o conceito. E tu tens que ter noção de que existem diversos conceitos. Abrir a mente, que é uma coisa que muita gente tem dificuldade, e diga-se de passagem que até, pessoal, não sou a pessoa com a mente mais aberta. Eu tenho as minhas limitações e as minhas barreiras em diversas áreas, mas quero abrir mais a minha mente nessas áreas. Tenho a vontade de abrir a mente, e eu acho que isso é saudável para o artista. Eu acho que isso é saudável para todo o criativo. Ter noção de que temos certas barreiras e que nós não conseguimos consumir certas coisas, mas ter a vontade de consumi-las, ter a vontade de encontrar talvez qualquer coisa que nos faça sentido e consumirmos isso para nos inspirarmos, para termos mais conhecimento. Eu acho que ter demasiado conhecimento, nunca é demasiado ter o conhecimento. Eu acho que o conhecimento em si não tem limite, nem deve ter uma barreira, não deve ter esse limite. Eu acho que dizem que tudo em demasia faz mal. Até a água, se nós bebermos 5 litros por dia, é capaz de nos afogarmos interiormente, não é? É tipo uma implosão dentro de nós próprios. Nós afogamos, o nosso corpo afoga-se sem nós nos apercebermos. Portanto, até a água, que faz tão bem, em exagero faz mal. Mas eu acredito que há uma coisa que não faz mal de todo, que é o conhecimento. Eu acho que não existe exagero de conhecimento. O que pode acontecer é ficarmos cada vez mais distantes emocionalmente quando nos tornamos mais racionais. Isso pode acontecer. É por isso que diziam que Nietzsche era muito distante, era muito frio. Porque provavelmente tinha muito conhecimento dentro de si e tudo para ele, e a vida era toda ela analítica para ele. E faltava aquele toque de não saber, aquele toque de desconhecimento para talvez reinventar-se. E na arte é um pouco assim. Na arte, quando nos tornamos muito académicos, salve seja, não estou a dizer que todos os académicos são maus, existem bons académicos e académicos fixos que ensinam, que querem transmitir esse conhecimento, sejas tu um aluno ou não. Quando eu falo em académicos, digo mais professores universitários. Já fui deparado, infelizmente, por professores universitários da área que não respeitavam-me de todo por ser um autodidata. Não sei, se eu fosse um académico, eu provavelmente quereria ensinar aquilo que eu sei de uma maneira mais suave, mas não de uma maneira vista de cima para baixo. Acho que queria estar ao mesmo nível da outra pessoa para tentar elevá-la juntamente comigo. Não sei. E é um pouco isso que eu tento fazer com os meus amigos. Atenção, há amigos meus que sabem mais coisas do que eu. Eu tenho um amigo meu que ele é um mestre nas câmaras e a nível técnico ele é um mestre naquilo que faz. E eu aprendo muito com ele e eu gosto de falar com ele sobre estas questões para ter mais conhecimento nessa área. E reconheço que não estou ao mesmo nível do que ele. Da mesma forma que eu considero que tenho mais ou menos cultura cinematográfica do que os meus amigos, e é por isso que organizo sessões de cinemas com eles, e tenho organizado ultimamente,
para mostrar-lhes outras visões de outros filmes, de outras maneiras de ver a nível cinematográfico. E eu acho que essa partilha é o mais importante. E então, se for partilha entre amigos, ainda melhor é. Isto é uma coisa que eu já disse em vários outros Skill Spaces. Eu acho que nunca deixamos de aprender. Nunca deixamos de ser aprendizes. Nós podemos ser mestres quando tivermos os nossos 60, 70, 80 anos, porque temos uma experiência de vida gigantesca e temos uma experiência de trabalho que mais ninguém tem à nossa volta, ou muitos poucos têm. E nós podemos ser mestres nessa área ou outra área qualquer. Mas a verdade é que nós aprendemos muito com as novas gerações. E isso também é outra coisa que eu quero falar no outro Skill Space, que é, eu acho que toda a geração é sempre julgada pela geração anterior. Sempre. Isso tem um caso chamado Jovanoia. Mas isso, como vocês viram, e tocou agora, o alarme, vai ter que ficar para outro Skill Space. Mas quero falar sobre isso também, que é, os mais velhos têm que saber educar os mais novos, mas também têm que estar abertos a outras visões. Porque os mais novos, geralmente, à medida que as gerações vão aumentando, ficam mais criativos. E veem o mundo de uma maneira mais progressista e mais modernista do que a geração anterior. Portanto, eu, que nasci nos últimos anos da geração Millennial, considero-me um Millennial, mas também posso-me considerar uma geração Y. Estou ali no limiar dos dois, estou ali a passar sempre de uma base para a outra. E eu acho isso fixe. Eu acho que é preciso ter a abertura também para ouvir os mais novos. Não julgá-los, apesar de que eu julgo, é verdade, eu julgo as gerações de agora, tipo, julgo os adolescentes, a maneira descomunal como eles usam as redes sociais e baseiam as suas vidas baseado na quantidade de seguidores que têm e na quantidade de likes que têm, e procuram respostas nas redes sociais e não procuram respostas com os seus pais ou com as pessoas mais velhas ou com a vida em geral, e estão numa mesa e em vez de falarem entre si estão no Instagram ou no TikTok a fazer qualquer coisa. Claro que eu julgo também essa parte, mas talvez o que precisamos de fazer como geração acima ou geração anterior a esta é talvez sentarmos-nos, falar com eles e tentar perceber a lógica, porque que eles estão a falar desta maneira, a se comportar desta maneira, a maneira como eles pensam, qual é a lógica deles, e tentar arranjar um bom senso, porque nós temos que trabalhar com eles, porque eles vão ser o nosso futuro. Portanto, temos que educá-los da melhor maneira para chegar até eles. Mas enfim, já estou a me alargar muito. Vamos deixar isso para o próximo Skill Space. Obrigado por vocês estarem aqui comigo e consumirem e ouvirem o que eu tenho para dizer, que apesar de tudo é apenas uma opinião pessoal e não quero de tudo ensinar nada a ninguém, só quero partilhar a minha opinião. Ou então vou ser considerado um pseudo-artista, como vêm a saber que fui chamado. Mas enfim, não faz mal. Isso é outra coisa que tenho que falar. Como lidar com as críticas, sejam elas fundamentadas ou não fundamentadas. Mas pronto. Muito obrigado. Espero que estejam bem. Dezembro está sendo porreiro. Acredito que janeiro e fevereiro serão melhores. Até o próximo Skill Space. Tchau, tchau.